irmãos podem sentar. Meus irmãos, queria só lembrar aos irmãos que durante esses meses próximos de janeiro e fevereiro, as atividades da igreja serão normais. Nós não vamos fazer nenhuma alteração nas programações da igreja. No que se refere ao culto de vigília, sábado, 22 horas. Nós vamos começar às 22, porque teremos também, logo no início do culto, a realização de batismos. O culto deverá ter início às 22 e pretendemos concluí-lo às 0 horas. E aí teremos logo em seguida um momento já bem tradicional aqui em nossa igreja, de confraternização lá fora e também com os fogos, que já tem se tornado uma atração aqui na nossa cidade. E eu tenho certeza que teremos um culto abençoado quando passaremos os últimos minutos de 2016 na presença do Senhor, louvando a Ele como igreja, os primeiros segundos do ano de 2017. E eu queria lhe incentivar a convidar outras pessoas a estarem conosco, não é? Essa é uma data muito importante, porque há na mente da população de modo geral, e nós somos levados a isso, não é? De refletirmos acerca daquilo que já passou e daquilo que esperamos. É uma época em que todos somos convidados a refletir e a meditar acerca do passado, do presente, do futuro e também da eternidade, não é? Então vamos convidar outras pessoas a que estejam aqui, para que no coração delas também seja despertado o desejo de valorizar a vida, não só aqui e agora, mas por toda a eternidade. É interessante que aproveitemos essas ocasiões para anunciarmos a mensagem de salvação e de esperança. São essas as comunicações que queríamos fazer quanto às nossas atividades. No domingo que vem, nós não teremos culto nem escola bíblica dominical, porque dia 31 é sábado, já sairemos daqui tarde, tradicionalmente as famílias se reúnem para a ceia também, e aí nós achamos por bem suspender o culto da manhã, porque à noite teremos o culto normalmente. O primeiro culto, vamos dizer, do ano de 2017, domingo, às 18h30, voltando os trabalhos à sua normalidade. Essas são as comunicações que eu gostaria de fazer quanto às nossas atividades. Mas também eu escolhi algumas mensagens que eu achei interessantes. Eu vou pedir para a multimídia passar aqui. São mensagens que falam acerca do Natal. É um período, são poucos minutos, mas eu queria compartilhar com vocês.
Agora eu queria, nesse momento de reflexão, eu queria que você curvasse a sua cabeça, que você orasse e agradecesse a Deus, porque o Natal é o maior milagre que já aconteceu na história da humanidade. Quando o Criador se fez criatura, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Se você ainda não orou, se você já orou, mas faça isso de novo, agradeça a Deus, porque Ele nos deu o seu Filho, que por nós morreu na cruz do Calvário, e por isso temos a esperança da salvação. Fé em teu Filho Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador, o único mediador entre nós e o Senhor. E nós te agradecemos, porque para nós Natal não se resume a um dia do ano, mas para nós a presença do teu Filho é diária, pois Ele mesmo prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas é nesse dia que nós, de maneira especial, comemoramos a vinda do teu Filho e fazemos isso com muita alegria e gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus através da entrega dos dízimos e ofertas. Em todos os cultos temos essa
oportunidade, que você, nesse momento, pode também ofertar com alegria, assim como os reis, aliás, os magos do Oriente, ofertaram a Jesus quando vieram à sua presença. Com alegria ofertaram e com alegria nós também ofertaremos. Vamos nos colocar em pé, nós vamos cantar. Canta aí que o Salvador chegou. Canta aí que o Salvador chegou, acolha a terra. Vos rendei, ó sim, e contentes vos rendei. Ao mundo as novas proclamai, que
declarar que nasceu o nosso Redentor. Jesus veio, morreu, nasceu, morreu na cruz por mim, por você, para que nós tivéssemos a vida eterna. Pai do céu.
Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, vamos ler apenas o verso de número 6. Esse texto da palavra de Deus é um dos mais conhecidos e trata da profecia do anúncio da vinda do Messias. E diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Podem sentar. Vamos refletir, mas é interessante pensar primeiramente em que época o profeta Isaías proferiu essas palavras, por revelação divina. Cerca de aproximadamente 600 anos antes do nascimento de Jesus. Isso faz uma grande diferença, porque todos os homens que já existiram, eles se tornaram conhecidos a partir do nascimento. Jesus não. Os profetas, todos eles anunciavam a Jesus centenas de anos antes da vinda de Jesus. Por isso, já aí nós encontramos uma prova de que Jesus é sui generis, é sem igual, é inigualável. Nenhum outro homem teve a sua vida previamente anunciada com tanta antecedência. Agora Isaías nos apresenta esse Cristo de uma forma muito interessante. Ele fala desse menino que haveria de nascer. Como é que esse Cristo haveria de vir ao mundo? A forma como ele viria. Quem era ele? O governo estava sobre os seus ombros. Então, na realidade, ele era unigênito Filho de Deus, aquele que tinha poder sobre todas as coisas. O governo estava sobre os seus ombros. Por isso que quando João vai escrever o Evangelho, ele começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele tem o domínio sobre o mundo. E durante o seu ministério ele prova isso. Ele tinha poder sobre os elementos, quando ele transforma a água em vinho. Ele tinha poder sobre as forças da natureza. E se tem duas coisas que demonstram força da natureza, uma é o vento. Não é verdade? Toda a ciência, todo o avanço tecnológico não pode fazer outra coisa a não ser prever. Lá vem o furacão, saiam da frente. É o máximo. Lá vem a tsunami,
esvaziem. Mas Cristo não. Ele tinha poder sobre todas essas forças. E quando os discípulos estavam agoniados diante de uma tempestade que veio sobre eles na travessia do mar, Jesus então, quando chamado, ele levanta, repreende os ventos e acalma o mar. Ele tem o governo em suas mãos. Quando ele nasce, então se cumpre a profecia e miríades de anjos, em forma de coral, podiam cantar no céu dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Quando ele nasce, uma estrela é colocada como sinal nos céus. Ali estava aquele que tem sobre si o governo. Mas agora, Isaías vai dizer o que é que esse Cristo, esse Deus encarnado, representaria para nós. E ele começa dizendo: ele será maravilhoso. Maravilhoso. Querendo ou não, ele marca de forma maravilhosa a história da humanidade. Tanto é que para você hoje citar uma data, você está explicitamente ou não citando Jesus. Que dia é hoje? Dia 25 de dezembro, DC ou AC? DC é depois de Cristo, AC antes de Cristo. Ele divide a história da humanidade em antes dele e depois dele. E ele um dia colocará um ponto final nessa história como a conhecemos, quando voltar para levar para si a sua igreja. Ele é maravilhoso, porque os seus ensinamentos foram ensinamentos diferenciados. Quando os espias foram convocados pelos principais, os sacerdotes e fariseus, escribas da época, para perseguirem a Jesus e o acompanhando, vissem tudo o que ele fazia e ouvissem tudo o que ele dizia, após dias de observações, eles voltaram maravilhados, empolgados, dizendo: nunca homem algum falou assim como este. Nunca. Nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles, nenhum dos filósofos gregos da antiguidade, nem Cícero, língua de prata de Roma, nem Demóstenes, boca de ouro da Grécia, nunca homem algum falou como Jesus. E quando Jesus pergunta aos seus discípulos: vocês querem se retirar? A pergunta deles foi: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Maravilhoso. Maravilhoso
pelos milagres que realizou. E todos ficavam maravilhados. Mas o grande conselheiro também. Não há sermão mais conhecido e texto mais divulgado do que o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E não foi por acaso que o primeiro livro a ser impresso após a descoberta da imprensa por Gutenberg foi a Bíblia. E até hoje ainda é o livro mais divulgado, mais distribuído e mais vendido. De especial maneira, o Novo Testamento. Conselheiro, porque ele realmente nos traz a paz que excede a todo o entendimento. Ele declarou: deixo-vos a paz vos dou, e não vos-la dou como o mundo a dá. Conselheiro para todos os momentos, em todas as ocasiões. Só ele tem as palavras de vida eterna. E quando ensinava de forma diferenciada, porque ensinava com autoridade. E a realidade é que passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Além disso, também Deus forte. Deus forte. Ninguém influenciou tão fortemente a história da humanidade como Jesus. Se você analisar, foi curtíssimo o período do exercício do seu ministério. Durou apenas 3 anos e meio aproximadamente. Quem nesse mundo que exerceu por tão pouco tempo o ministério influenciou de maneira tão grande, tão forte a história da humanidade? Ele nunca escreveu um livro. No entanto, nunca foram escritos mais livros sobre uma pessoa do que sobre Jesus Cristo. O Deus forte que venceu a tentação, que nesse mundo viveu, mas não se deixou levar pela tentação do inimigo. Jesus forte, que suporta a cruz, sem desistir da missão, para que todos tivéssemos a oportunidade e o privilégio de sermos salvos pela graça, porque Ele pagou o preço na cruz do Calvário em nosso lugar. Deus forte. E Ele é tão forte que você só pode expulsar demônio citando quem? Hein? Só isso, gente. Só isso. É em nome de Jesus. É tão forte que debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser Cristo Jesus. Agora, Ele é também apresentado como Pai da eternidade, o Pai eterno.
eterno. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Pai da eternidade. Tudo passará, mas as suas palavras permanecerão para sempre. Ele é o nosso pastor. Ele nos acompanha aqui e agora. E certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é a ressurreição e a vida. A eternidade em gozo só é possível quando nós temos a Jesus como único e suficiente Salvador. Por isso, é o Pai da eternidade. Finalmente diz Isaías, é o príncipe da paz. É o príncipe da paz. Nada se iguala à paz de Cristo. E quando nós pensamos sobre paz, nós temos que dar a mão à palmatória. O que é que pode substituir a paz? Hein? O que é que pode substituir a paz? Você pode estar em perfeita saúde física e sem paz, o que é que adianta? Você pode ter a riqueza desse mundo toda, sem paz, o que adianta? Você pode ter o colchão mais macio, mais confortável que a tecnologia possa produzir. Mas o que adianta sem paz? Você pode ter a fama que o mundo pode oferecer, mas se não tiver paz, hoje, quantas e quantas pessoas têm tudo o que o mundo pode oferecer, mas não tem paz. Cristo é fonte eterna de paz. Ele é o príncipe da paz. Qual é a palavra que a gente ouve tanto nessa época? É paz. É paz. Qual é o cumprimento mais comum entre os cristãos? A paz de Cristo. Qual o sentimento mais precioso? É paz. Sabe por quê? Você até pode dizer, é amor. Mas não tem amor também sem paz. E esse Cristo é o príncipe da paz. E a promessa preciosíssima dele foi: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E não vos-la dou como o mundo a dá. O conselho do apóstolo é: afaste-se do mal. Faça o bem. Busque a paz e siga. Que Deus nos abençoe de tal maneira que continuemos seguindo a Cristo, afastando-nos do mal, fazendo o bem, buscando a paz e seguindo aquele que é o príncipe da paz. E aí
nós não teremos apenas um dia de Natal feliz, mas uma vida com o Príncipe da Paz, a confortar, a consolar e a nos conceder a paz que excede a todo entendimento. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Antes de orar, eu queria fazer um pedido a você. Telefona para algumas pessoas hoje, eu passo um WhatsApp, uma mensagem. Convide para estar logo mais à noite. O culto vai começar no horário normal, 18h30, não é? E tenho certeza que vai ser muito abençoado. Tá certo? Então, como nós não queremos bênção só para nós, vamos convidar também outros para que estejam conosco logo mais à noite. Pai amado, queremos agradecer por cada um aqui presente. Queremos agradecer porque temos mais uma vez essa oportunidade de refletirmos acerca do que o Teu Filho representa para nós. Na realidade, o que o Teu Filho é para nós. Queremos agradecer pelo Teu amor. Queremos agradecer pela Tua misericórdia e pela Tua infinita bondade. E oramos em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe.